Se você parar pra perceber, os ocupados, eles realizam. Os desocupados, eles fiscalizam. Você já reparou que quem mais critica, normalmente, é quem menos faz? Enquanto um tá ali no corre, treinando sua mente, buscando alto nível emocional, querendo subir de nível, se posicionando, estudando, errando, aprendendo, e sempre alguém com o tempo sobrando, apontando o dedo, minha filha. Quem tá ocupado demais criando a sua realidade, não tem tempo de fiscalizar. Você tem tempo pra fiscalizar a vida dos outros, você pode ir lá olhar, que certeza que alguma área da sua vida tá largada. Que tal o percentual de gordura? Tá com músculo? Tá milionária? Tá estudando, tá se cuidando, tá trabalhando, tá dando atenção pra família? E quem tá vivendo o próprio processo, não tá com tempo não é um morango não. Quem tá fiscalizando tá esperando uma oportunidade pra desculachar. E eu não tô falando de quem acompanha com carinho, de quem se inspira em alguém. Tô falando de quem assiste a vida do outro com uma lupa na mão, esperando a falha, esperando o problema, pronta pra dar um pitaco. Sempre um veneninho, sempre um baixo nível emocional. Sempre uma galera que quase não constrói nada, mas sempre tem um pitaco, uma sugestão, alguma coisa pra falar. Fiscaliza demais a vida dos outros, normalmente tá fugindo da própria vida. Julga muito quem faz pouco, e como é fácil a gente julgar o baralho que tá na mão do outro, né? Dizer que jogada que a gente faria, muitas vezes até contando com aquelas cartas que a gente já tá acostumado à nossa própria vida, nosso próprio repertório. Aí fica um pouco mais fácil quando a gente pensa a vida segundo a nossa perspectiva. Então, quantas vezes, eu acho não é uma experiência única, todos nós passamos por momentos em que, olhando a vida da outra pessoa, a gente fica assim, acrílico, né? Abisbílico, pensando como é que essa pessoa se enfiou nisso, eu jamais me enfiaria nessa situação, eu jamais passaria por isso, se fosse comigo eu faria completamente diferente, que burrice, que pessoa isso, que pessoa aquilo, como é que essa pessoa não vê, como é que essa pessoa não entende. Eu passava por uma experiência de ter, por ser inclusive adolescente, fedelha, totalmente inexperiente da maior parte das coisas, e ter uma rotina voltada só em ir pra escola e ir pra casa, e eu achava que eu tinha, né, o total gabarito para às vezes julgar a vida das pessoas, sendo uma fedelha. Então eu, por ter um perfil assim mais certinho, pensava, nossa, que absurdo que a pessoa fez isso. Nossa, sério que a pessoa tá numa relação assim? Nossa, sério que na relação dela ela tá fazendo isso? Sério que na vida dela ela tá fazendo aquilo? e eu era uma criança, né? Então, tipo, quando eu comecei a viver a vidona, né? Falava de relacionamento, mas nunca tinha vivido um. Aí, quando eu comecei a viver um relacionamento, que eu falei, então é por isso que isso acontece. Então é difícil isso, aquilo outro. Então não sei o que. Entendi. E aí, quando a gente vai vivendo a vidona, é que a gente vai entendendo porque algumas situações são não tão simples como a gente imagina. Quando a gente para observar as pessoas que têm um perfil, eu vou te falar essencialmente julgador, porque eu acho que julgar a gente tá fazendo o tempo todo, e aqui eu não quero levantar a bandeira do moralismo e dizer assim, eu não julgo ninguém. Sabemos que fazemos isso, eu acho que é um exercício nosso que parece ser assim, parece que a gente tá o tempo todo olhando as regras do jogo que a gente conhece e comparando, né? Então eu vou comparar assim, a regra do jogo é segurar a caixinha. Como é que ele não tá segurando a caixinha? Eu não entendi por que ele não segura a caixinha. Por que ele segura a caixinha desse jeito? Eu não entendi. Nossa, olha o jeito que a pessoa segura e faz, acontece. Então, eu acho que é um pouco normal a gente sempre ficar um pouco... Tem uma estranheza, né? Acho que uma estranheza diante de possibilidades diferentes de viver a vida. E aí, o que eu falo, e talvez para quem eu comunique assim, é pensando naqueles perfis que estão tão paralisados na vida, no sentido de, não é nem... Talvez a pessoa até se ilude nisso, né? Mas eu sinto que algumas pessoas, elas se cercam de desculpas para não fazer coisas. Já tive amigos meus que eu briguei muito falando assim, mano, só você acha que eu tô caindo nesse teu papinho de super preparação antes de agir, porque você quer ser super cauteloso, super planejador, quer ser isso, aquilo outro. Eu tô vendo você procrastinar a ação, eu tô vendo você procrastinar, ir lá começar um projeto, correr o risco, falhar, aprender com a falha, mudar, se movimentar e etc, etc. Você quer fingir pra mim que você tá super se planejando? Eu sei que isso aí não é planejamento. Então, eu acho que há algumas pessoas que
podem até mentir pra elas mesmas, né? Que elas estão se planejando, ou que elas não estão no cenário ideal pra agir ou pra fazer alguma coisa. E aí, bem sentadonas lá no comodismo delas, fica confortável eu avaliar e julgar o outro, porque eu não tô correndo risco nenhum, por uma razão simples, eu não tô fazendo bosta nenhuma. Eu não estou vivendo a vida. Realmente, uma vida não vivida é uma vida sem risco. Você quer não se arriscar? Não tira o pé da cama. Fica parado. Imóvel, quanto mais imóvel, mais lhe é dado a sabedoria ancestral e milenar para você avaliar a vida das pessoas e dizer, nossa, isso, nossa, aquilo, afinal de contas, A pessoa não corre risco nenhum, não tá diante de situações, experiências, percalços, e aí fica mais fácil julgar, né? Que não é no teu, não é você. Eu faria isso, eu faria aquilo. Será que faria se estivesse passando aquela situação? Algo que eu também quero trazer, assim, de reflexão, até no que eu falei sobre maneiras diferentes de viver a vida. Eu falo, mas assim, gente, tudo que eu falo no Cativeiro Cash é 100% pensando na minha própria construção de aprendizado e são repetições que eu tenho pra mim. Tipo, Catiele, mentalize isso. Nunca esqueça daquilo, né? E aí eu sinto que, às vezes, a gente, quando vai por um caminho e ele dá certo pra gente, a gente pensa, poxa, esse é o caminho, é por aqui. Mano, é por aqui que eu vou. E isso vira uma verdade absoluta. E não é bem assim. Porque eu, Catiele, tenho uma jornada, e não só sobre a minha jornada. Ontem mesmo, quero compartilhar isso com vocês, acho que é interessante. Ontem mesmo eu estava numa conversa com a minha irmã mais nova, que, a saber, né, tem alguns anos de diferença de mim. Até teve um contexto parecido com o meu, mas igual não tem. Porque até isso, gente, até a gente falando de irmãos, não são as mesmas jornadas. A convivência com seus pais em momentos da vida deles vai ser diferente pra você e você vai ter uma outra experiência parental e isso vai ter um peso bastante grande em quem você é, como você experiencia o mundo, a visão de mundo que você vai ter, as experiências que a gente vai colecionando, né? É assim, nunca ninguém me liga. E quando eu começo a gravar, todo mundo quer ligar pra ela, né? Então tá bom. O que eu dizia era, tava falando com a minha irmã e ela começou a trazer relatos, né? Da vivência dela com a nossa mãe, etc. Num momento onde eu já nem em casa tava, já tinha saído de casa. E o quanto essa experiência com a minha mãe, nos anos em que elas conviveram, né? Até minha mãe falecer, tinham sido incríveis pra ela. E ela começou ali a trazer uns relatos, assim, de uma vivência que eu jamais tive com a minha mãe. Mas foi curioso, porque naquele momento ela até colocou de uma forma como se ela tivesse recebido uma mãe melhor do que a minha. É a mesma mãe, tá? Mas no sentido de, eu tive uma mãe mais atenciosa, eu tive uma mãe com mais disponibilidade afetiva, financeira e etc. E obviamente que isso é muito legal e é interessante, mas até citei pra ela e tentei relembrar ela, né? Que, cara, é bom pra ela e é positivo pra ela, mas não, a mãe dela não foi mais mãe que a nossa mãe foi pra mim, como mãe. Ou seja, ela foi a mãe que eu precisei que ela fosse no sentido de me dar um exemplo de força, de postura, de independência e etc. E graças a Deus, dentro da minha capacidade desenvolvida de empatia, consegui ler o cenário e entender nas entrelinhas, mesmo que ela não tivesse dito coisas ou feito coisas, o amor dela por mim. Então, trazendo tudo isso, eu lembro que eu tava insistindo com ela, né, que ela fizesse assim um caminho voltado pra terapia, inclusive concordo que todo mundo tem que passar por esse processo, mas voltando a falar de crivos que a gente tem sobre, esse é o caminho, aquele não é o caminho e etc, etc. Tem uma charge que eu adoro, eu não sei se eu vou achá-la aqui, caso eu ache eu vou metê-la aqui, caso não eu já vou descrevê-la de qualquer maneira, mas é basicamente uma pessoa numa sala, né, de terapia, e ela tá ali com um buraco dentro dela, né, então imagina que esse buraco é realmente um círculo, e aí o terapeuta joga um círculo nela, aquilo encaixa, preenche, show, ela pensa, caramba, achei a ferramenta que eu precisava pra ficar bem, e aí ela sai, né, o próximo quadrinho é ela, numa sala com amigos com buracos diferentes, em formatos diferentes, né, triângulo, quadrado, sei lá, e ela chega na sala assim, distribuindo aquele círculo pra todo mundo, tipo, se isso me ajudou, vai ajudar todo mundo. Incorreto, né, incorreto, porque
não é porque uma coisa nos ajuda, inclusive pra mim, no meu caso, né, porra, tô aqui com o Cativeiro Cash, a minha jornada de vida é me conhecer, né, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro e consigo trazer ferramentas para a minha existência ser o mais livre, né, de crenças que colocaram em mim, me dá mais autonomia para aquilo que eu acredito que é uma liberdade, que é a minha busca, né? E olha só, achar que isso é o todo para tudo, para todos, ser errado da minha parte. Ou mesmo se, ok, acredito piamente que todo mundo tem o direito e merece ser livre, e todo mundo, poxa, precisava muito se conhecer, acredito no autoconhecimento como uma ferramenta e etc, etc. Ainda assim, né? Ainda assim, o que é liberdade para o outro é totalmente diferente do que é liberdade para mim. O que é o processo de autoconhecer-se para uma pessoa é diferente do que é para mim. Talvez para mim foi por meio da introspecção, da reflexão, pegadas, né, nesse sentido, nesse caminho. E para outras pessoas, o autoconhecimento pode vir de uma experiência muito diferente. O autoconhecimento pode vir até, por exemplo, no caso da minha irmã, né, da maternidade. A pessoa não vai fazer uma terapia, não que ela não precise. Nós todos, como eu falei, eu acredito que seria muito interessante, mas traz para essa pessoa, quando ela está disposta, a se analisar com certo incentivo, né, externo, diferente do que foi o meu. Ou seja, eu não precisei virar mãe para me conhecer e etc. Mas às vezes algumas pessoas vão precisar de experiências muito diferentes para chegar nos lugares que elas precisam chegar, muito pela nossa própria construção de vida. E aqui voltando em relação ao julgamento, assim, eu acho que eu costumo, cara, sério, ó, anota isso aqui que eu vou falar e eu conto com a luz oscilante que o computador me proporciona, me escurecendo e me clareando a todo momento, pra não quebrar a seriedade desse momento dessa fala, que eu costumo dizer sempre, gente, eu sou você. Eu sou exatamente você. Porém, eu sou a sua versão que nasceu num ano diferente, nasceu mulher, nasceu com 1,50 m, nasceu lá no Cajuru, em Curitiba, no meio de 5 irmãos, no meio de uma mãe ali que não tinha suporte, teve que trabalhar horas e horas sem um pai, que teve que passar por X experiências, mas no fim eu sou você também, só que eu tô com outro baralho na minha mão, que é diferente do seu. Então, para algumas coisas dentro da minha jornada, se você quiser fazer agora uma metáfora de corrida, é como se eu tivesse iniciado essa corrida numa outra marcação. E diante dessa corrida também, a gente não tá nem correndo com o mesmo tênis, e a gente não tá correndo, inclusive, nem no mesmo solo. Às vezes a minha pista aqui tá com barro, tá com obstáculos que a sua não tinha, ou a sua tinha, inclusive mais. A minha tinha ali uns pedregulhos, a de outras pessoas tem uma muralha inteira que a pessoa tem que escalar, tem que fazer alpinismo no meio da corrida, entendeu? A pessoa tem que fazer o teatro todo ali para conseguir sobreviver. Então, eu tive um cenário onde, a partir daquele cenário, eu tive que me montar e me fazer e existir. E assim somos todos. Então, é um exercício muito difícil de manter em mente quando a gente olha outra pessoa e a gente pensa assim, nossa, por que essa pessoa, né, faz o que faz, por que ela age como ela age, e aí a gente começa a confabular e às vezes é até interessante porque a gente vê as pessoas até com certo entendimento sobre a situação e até querendo mudar e fazer diferente e ainda assim não fazendo, não conseguindo, e a gente fala, nossa, mas a pessoa já sabe que ela tem que mudar e fazer diferente e ela não faz, né, por quê? E de novo, é muito interessante perceber que uma coisa que eu mentalizo bastante é as pessoas, na sua capacidade de se adaptar, a nossa capacidade de ser humano de se adaptar, cara, é muito doido perceber que as pessoas à nossa volta são o exato fruto do ambiente que elas precisaram existir, ou dos ambientes que elas precisaram existir. Era engraçado, nos meus primeiros empregos, eu conseguia notar, quando as pessoas falavam assim, o background que elas tinham dos empregos anteriores, um pouco daquele emprego na metodologia dela de trabalho, independente de onde era. Por exemplo, sei lá, eu considerava que eu já era assim meio processual, porque no meu segundo emprego, que era cartório, eu tava vindo precedida de um trabalho que também era em cartório. Então eu já tinha o operacional
cartorário, né? Aí tinha uma outra mina lá que ela tinha uma postura um pouquinho mais rígida. E aí, no background dela, na verdade, ela trabalhou em delegacia por muito tempo, muitos anos. Então ela trazia um pouco daquela seriedade da delegacia. Aí tinha gente que vinha de uma área de restaurante. Aí a pessoa tinha no tratamento dela ali uma coisa um pouquinho mais aberta. Você consegue entender? Então acho que na vida é mais ou menos isso. Quando eu olho uma pessoa, eu gosto de pensar que eu estou olhando para a versão que precisou existir para essa pessoa sobreviver. Pro bem e pro mal, porque a gente se adapta e psicólogos vão dizer melhor do que eu não sei que idade que isso começa, quando você é uma criança, mas eu acredito que comece sim logo na nossa infância. Quando a gente começa a interagir com o mundo, a gente tem os sims e os nãos. A gente faz uma coisa e o entorno fala, olha, isso não, né? Tem uma reação com a nossa atitude, aquilo que acontece à nossa volta vai dizer se isso foi bem visto ou não foi bem visto, se isso fez a gente se sentir mais acolhido ou mais ajeitado. E aí a gente vai, né, ali tentando fazer. Pra tudo. Gente, pra tudo. Sabe quando você vê, tava até falando com meu amigo outro dia, sobre a essência das pessoas. Aí tava falando assim, nossa, tem gente que tem uma essência sedutora, que a pessoa, ela é meio sexy, sedutora, mesmo sem estar sendo de propósito sexy, sedutora. Ela é. E tem pessoas, sei lá, tem uma energia assim da felicidade, que a pessoa chega e ela já é, né, toda brilhosa e tal. E tem pessoas que são engraçadas, e tem pessoas que são, sei lá, várias coisas. E eu gosto de pensar e entender isso também, como essa foi a ferramenta que essa pessoa teve para sobreviver o lugar que ela teve, né, que sobreviver. Então, se ela entendeu que ao ter um certo trejeito, e eu acho que isso obviamente que não é uma coisa consciente, a gente vai tendo referenciais, a gente vai tendo todo um contexto à nossa volta que vai nos dando essa afirmativa, não. Então, eu sinto que a gente vai talvez se experimentando ali, e a gente pensa assim, sei lá, pra pessoa que é mais sensual, sei lá, sexy, ou como queiram chamar, ela foi atuando dessa maneira, né? Ela foi indo, e aí ela de repente via que as coisas aconteciam, né? Ela, se eu dar uma sorridinha assim, funciona, se eu fizer assim, a galera não sei o quê, então eu vou. Ou, eu faço uma piadinha aqui, que eu sou engraçadona, a galera dá risada, eu vou lá, consigo as oportunidades que eu preciso. Então eu tô sempre usando essa skin da palhacita. Ou mesmo o contrário, né? Poxa, já venho de uma vivência onde, cara, eu tive que ficar mais quieta. Então ser quietinha é onde eu me sinto confortável pra existir. Tipo, eu fico aqui quietinha e é assim que eu me criei. Eu sinto esse tipo de entendimento. Então, antes de julgar alguém, eu sempre penso assim, cara, se essa pessoa existe desse jeito, ela teve um ambiente que exigiu que ela fosse desse jeito. E aí, vamos dizer, mas então a gente não tem autonomia, mas eu fui criado num ambiente assim, 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 e eu sou totalmente oposto, bibi. E aí, de novo, a psicologia vai te falar melhor o que é. A minha psicóloga costumava fazer uma coisa que, se vocês quiserem, né, e quem estiver aqui ouvindo, quiser depois dar uma lida e estudada, se chama terapia dos esquemas, se eu não me engano. E o conceito, basicamente, consiste em: existem alguns pilares que o ser humano precisa ter suprido na sua formação. Então, a proteção, se sentir acolhido, sei lá, se sentir validado, ser, sei lá, abraçado, blá blá blá. Tem lá os pilares, né? E aí você responde umas perguntas que a minha psicóloga fez, né? Ela era toda trabalhada na planilha do Excel. E depois, quando você responde aquilo, acho que ele até traz, assim, momentos da vida. Se não me engano, você responde tanto em relação à tua visão daquilo quando você era criança e a tua visão sobre aquilo quando agora você é mais velho, né? E depois daquilo te pontuava qual foi a tua falta naquilo. Ou seja, né, X cenário na minha vida me proporcionou um lar onde eu não me sentia protegida, onde eu não me sentia incentivada, encorajada, ou onde blá blá blá. E aí ela costumava dizer, segundo essa terapia dos esquemas, que a pessoa dentro da sua falta, e a saber, todos nós temos falta, é impossível que você tenha uma criação perfeita, né, nem que seja no excesso também é uma coisa que pode causar uma falta. Nós temos duas possíveis reações. Uma é, eu não tive isso, então eu vou fazer de tudo pra ter isso. Ou aí, por compensação, como ela dizia sempre, né, que era, eu não tive isso, então agora que se lasque, agora eu não quero isso mesmo, agora
Até quando tentarem me dar uma coisa que eu não quero mais. Quem é que se identifica, né? Com esse tipo de postura. Então, até isso, no nosso ambiente, acaba nos colocando, quando a gente pensa assim, mas eu não acho que o ambiente nos molda, porque o meu ambiente foi assim, e eu fui totalmente diferente. Cara, até na diferença e até pro caminho que a gente resolveu seguir, eu acho que é um reflexo do nosso meio. Eu vou dar um exemplo assim, eu me considero, e não preciso nem me considerar, qualquer pessoa que conheceu a minha família, né, o meu contexto, vai te confirmar o quanto eu sou muito diferente do contexto da minha família, né? Eu, sei lá, fui a primeira a me formar na faculdade, a primeira a sair do país, a primeira a fazer várias coisas, sabe aquele filho que é o primeiro a fazer tudo? Essa fui eu. E justamente por quê? Porque eu olhava o entorno e falava, cara, não me identifico com isso, não concordo com nada disso que tá acontecendo, eu quero o caminho oposto. Então, por mais que eu hoje seja algo totalmente diferente, eu tive influência daquele meio, nem que seja pra falar, ui credo, quero fazer tudo diferente. Então, não necessariamente, você vê uma pessoa que ela é muito risonha, ela vem do ambiente risonho, né, ou sei lá o quê. Não, ela veio do ambiente completamente fora isso e se transformou em algo que era o que ela escolheu ser e etc. Um exemplo bem interessante que dão sempre é da Marilyn Monroe, né, eu agora não recordo o nome dela, vou colocar aqui o nome verdadeiro dela, que tem uma história bem babado. Deixo pra vocês também pesquisar. Hoje aqui o podcast tá preguiçoso. Hoje eu só tô te dando assim highlights pra você. Gostou do tema? Pesquise você, que não sou seu empregado. Mas ela vem, a menina aí, de um orfanato. Mano, vida de fugida. Orfanato, sabe? Jogada pra lá e pra cá, sofreu abusos, não sei o quê. Então tinha tudo pra ser uma coitada, uma reprimida, ou sei lá quem. Pois essa menina montou um personagem e falou, velho, eu vou meter um batonzão, um sorriso no rosto, e as coisas vão ser diferentes. E hoje conhecemos, né, a Marilyn Monroe. Então, assim, tudo isso pra dizer que não é necessariamente o que eu falei, né? Você olha pra uma pessoa vivendo a vida dela, você pensa, meu Deus, de onde é que essa pessoa saiu? Que vida é essa? Que lar é esse? E às vezes ela vem de um lar completamente diferente daquilo que ela tá, né? Inclusive, eu falo que esse é sempre o meu objetivo, que a pessoa me veja e ela acha que eu sou uma patricinha mimada, filhinha de papai, filhinha de mamãe, que ela nem sonha a realidade que você fez, de tanto que eu quero ser curada. Dito isso, e eu não sei se me faço clara, eu tô sempre assim, gente, né? Saibam. Quando eu falo assim, será que eu me fiz clara? Nunca estou chamando vocês de burro, gente. É a pessoa aqui que é meio... Eu até ia fazer um roteiro, comecei a fazer um roteiro, eu falei, larguei de mão. Sextou, quero fazer freestyle. Eu acho que é isso que eu queria compartilhar, assim, sabe? Que é um exercício pra nós, quando diante de uma situação que a gente tá doidinho pra julgar e falar... Eu costumo, inclusive, dizer pro meu amigo, eu costumo colecionar, tem um amigo meu que a gente coleciona perfis de pessoas como quem coleciona Pokémon. Então funciona mais ou menos assim. Quando eu vejo um mix, um combo de um perfil assim muito... Gente, é um tipo de perfil, cara, Nelson Rodrigues escreveria, sabe? Tim Burton escreveria esse perfil aqui. Christopher Nolan, sabe? Coisa de cinema, que a pessoa assim... Que nem cinema, a pessoa é personagem principal de um filme independente francês, certeza. Sabe aquela coisa meio Amélie, meio... Que você fala, mano... Da onde que essa pessoa existe, velho? Ó o jeitinho da pessoa, ó o tipinho. Aí às vezes tem umas pessoas assim, né? Que tem um modus operandi ali meio fora da caixa. Aí eu capturo aquilo com a minha mente, igual um Pokémon. Aí eu mando pro meu amigo, nossa, você não vai acreditar a pessoa que eu vi. A pessoa é assim, 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 faz assim, assim, assim. Então, a questão comigo não é nem... estou julgando essa pessoa. Eu fico admirada mesmo. Tem uns perfis de pessoas que saem tanto da tangente... que vão numa direção assim tão diferente que, como eu disse, a diferença nos empolga, ou deveria talvez nos empolgar, que a gente pensa, cara, não existe certo e errado, existem diferentes formas de viver a vida, dependendo do contexto que você veio e dependendo daquilo que você quer. Ou seja, às vezes você vai julgar uma pessoa porque ela tá ali parada na vida, mas você pensa assim, cara, mas e você no lugar dela? Se você tivesse a certeza que você pode parar na vida? Será que você ficaria se esforçando tanto? Se você tivesse a certeza que você não precisa fazer nada, que as coisas vão cair no seu colo? Será? Será que essa coisa de, querer fazer tudo não vem de uma pessoa que precisou estar nesse lugar de fazer tudo, né? Ou a pessoa que, sei lá, tá desesperada ali, que não para quieta, que tá pra lá e pra cá, que negligencia isso, aquilo outro. Mano, só ela vai saber do que ela tá fugindo, né? Do que ela quer alcançar, o que ela quer buscar, se matando de fazer uma coisa ali que você pensa assim, meu, pra que tanto esforço, pra que tudo isso? E no fim aquela pessoa ali, mano...
Só ela sabe as crenças que ela tá tentando quebrar e ela precisa olhar pro espelho e ver uma coisa diferente. E ela tá na luta de ver isso diferente. Ela tá ali, sei lá, treinando que nem uma maluca. Ela tá ali trabalhando de noite pra ter um dinheiro e olhar pra conta dela bancária e sentir mais isso, mais aquilo. Ou torrar todo o dinheiro dela numas coisas que faz ela se sentir menos pobre. A gente não sabe o trajeto das pessoas. E é muito confortável estar no nosso lugar porque a gente pensa assim, eu não faço isso, eu não passo por isso eu não faria, e eu sou isso, aquilo. E a gente se sente melhor, né? No final das contas, a gente se sente melhor. E eu vou te falar, eu me sinto super representada. Vou falar de tarô aqui agora, rapidinho. Por essa carta aqui, que é o louco. Essa carta aqui sou eu, gente. Que eu faço tanto movimento da minha vida que tenho certeza absoluta que as pessoas, assim, à minha volta, amigos, cara, tenho certeza que todo mundo que me conhece uma vez na vida falou, gente... Mona, que passação! Absoluta certeza. Porque de momentos em momentos eu estou nadando contra a correnteza. Tá todo mundo indo pra cá, eu falo, ótimo, eu vou pra lá. Tá tudo indo, assim, pra ir pra um horizonte, eu falo, eu não quero. Todo mundo disse sim, eu sou o 10º dentista que não recomenda aquela pasta. Eu falo, eu sei que eles aprovaram, comigo, apaga. Eu não quero. Você entendeu? É do meu perfil. Mas eu tenho em mente o que eu tanco, né? Eu tô indo pra um caminho diferente, mas eu posso contar comigo com as ferramentas pra isso. Todo mundo pode fazer isso? Não sei se sim. Tem gente que não consegue, tem gente que não tanca, tem gente que se cria num ambientezinho ali, gente, que essa pessoa sai dali, ela morre. Você entendeu? Ela tá tão protegidinha, ela domina tanto isso aqui, que se ela dar uma de louquinha e fazer uma coisa totalmente diferente, ela já não vai bancar isso aí. Você entendeu? Então você tá ali desejosa que a pessoa faça as coisas da vida dela conforme o teu samba, que ela sambe a música conforme o teu ritmo, e de repente ela no teu ritmo morre. E vice-versa, você no lugar dela não estaria fazendo metade do que ela tá fazendo, que é o que eu falo sempre também, que a gente não sabe a história das pessoas, né? Às vezes eu falo assim, você podia estar fazendo isso, aquilo, outro. Meu amor, com a tua realidade eu também, olha. E o contrário é verdadeiro. Se você tivesse no meu lugar, não tendo o que eu não tive, você não teria ido tão longe. Te garanto. Então eu acho que essa ideia, só pra gente mentalizar, antes de sair julgando todo mundo tem suas razões para ser e para não ser. Para fazer e para não fazer. Existe certo e errado, existe... A pessoa tá fazendo daquele jeito lá. É o melhor jeito? Poderia fazer diferente? Ela é que vai saber se ela tá disposta a fazer diferente e não é você que vai estar lá, é você que vai fazer o rolê? É você que vai estar no lugar dela? Não é. Então, deixa. Eu acho que de coisa assim pra fechar além da gente mentalizar isso, foca no teu, amor. Foca no seu. Eu falei já um tempo atrás, em algum episódio aí, que uns momentos da minha vida, eu sou meio esponja, assim, né? E até a neurociência, eu tava vendo, que explica isso. Quando a gente convive em ambientes, é muito fácil que a gente fique na mesma energia das pessoas que estão ali. É só você ver aquele trabalho que você tá lá, que tá todo mundo reclamando. Daqui a pouco você tá satisfeito, mas aí você começa a reclamar também, né? Tá todo mundo estressado no ambiente, você fica estressado. Tua mãe chega em casa puta batendo porta, o clima inteiro fica pesado. A gente fica modulado, né? Com a energia de todo mundo. Então eu tava ali fritando a minha cabeça por problema que não era meu, né? Por ser uma pessoa que absorve ali a preocupação do outro, a situação do outro, o problema do outro. Mano, fiz, olha, horas a fio, dias a fio fritando problema na minha cabeça que não era meu, era de outras pessoas. E aí, pra você que julga muito, cara, isso tira tua energia também. Você tá aí achando que é só hobby pra ter assunto com alguém? Às vezes isso começa a nos drenar de um jeito. A mim drenava. Muito, 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 muito. Então eu tive que começar a ser consciente disso primeiramente. Me dá pavor, assim, eu sentar num lugar e tipo, porra, do começo ao fim, o assunto é só sobre a vida dos outros, o que os outros fizeram, não fizeram, deixaram de fazer, tipo assim, virou o tribunal, a mesa julgadora, todo mundo aqui tá num lugar melhor. E de novo não estou falando, a Gatiele não fala de ninguém, a Gatiele não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é isso. Só que, cara, tua vida é ser só isso, ou você pesar a mão nisso, sabe? Não curto. E também deixar esse tipo de situação ocupar tanto tempo na minha mente. Me preocupar tanto com o outro a ponto de eu não viver minha vida. Então, cada vez que eu pensava assim, em começar a julgar alguém, tipo, nossa, por que a pessoa é isso, por que a pessoa é aquilo? Eu falava, meu Deus, os seus problemas, Katia. E tuas coisinhas, estão em dia? Tá tudo feito, tá tudo resolvido, que agora tem tempo de mexer com a vida dos outros? Eu duvido. Eu duvido. Ai, gente, era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Falem bem, falando de mal, falem de mim. É isso, você me julga, eu te julgo, mas com moderação,
tá? Lembrando que você não é a última bolacha do pacote, lembrando que você faria igual ou pior, e o outro no teu lugar também faria igual ou pior. E é isso. Cada um do seu jeito. E se são pessoas que você ama, tem um jeito de amá-las mesmo assim. Mesmo elas na situação dela, cada um vai colher aí o fruto da sua própria existência, né? Dos seus comportamentos. É isso, gente, que eu queria falar hoje. Siga Cativeiro Cast em todas as plataformas. Cativante também, se quiser seguir. Um beijinho. Nossa, essa porta tá creepy, né? Um trem aqui escuro que você não sabe o que vem dali. É isso, um beijinho e paz. Até a próxima.